Olá, no programa de hoje, avanços e desafios legais para a população LGBTI+. Uma obra em lançamento nacional traz artigos de especialistas e pesquisadores sobre a memória, o presente e os entraves que ainda se apresentam às garantias de direitos dessa parcela da sociedade. As idas e vindas em políticas públicas, o papel do Congresso e do Judiciário. Nossa entrevista é com o professor de Direito Constitucional da UFOP, Alexandre Bahia, um dos autores do livro Direitos LGBTI+, no Brasil. Bem-vindo, professor. Um prazer recebê-lo novamente no Mundo Político. Obrigado, eu agradeço o convite. Professor, a obra reúne ensaios de pesquisadores e ativistas dos direitos humanos de pessoas LGBTI+, a partir de um olhar interdisciplinar do direito e das ciências sociais. A pretensão de vocês era mesmo ter um documento acadêmico histórico de referência para esse tema? O que vocês pretendem alcançar? Bom, a ideia é de fazer um balanço dos últimos 13, 14 anos de reconhecimento dos direitos da população LGBT+, no Brasil, tendo como marca inicial uma decisão do STF, lá de 2011, sobre a união estável, tudo que veio sendo construído ao longo desses 15 anos, quase 15 anos. A obra, na verdade, apesar de ser feita por vários acadêmicos, ela tem um intuito de ter uma linguagem bem acessível para todas as pessoas, inclusive para pessoas que não são da área do direito, para que elas possam conhecer minimamente os direitos que elas têm e quais desafios que ainda se colocam para essa comunidade. Quando vocês tiveram essa ideia, e como é que foi o processo para poder selecionar todo esse material? Os professores Emerson, o Renan Quinalha e eu, a gente chamou uma chamada, na verdade, de artigos para uma revista, e só que a gente recebeu uma quantidade muito grande, muito boa de textos, e aí a nossa ideia foi que pegar todos os textos que faziam esse histórico, colocavam os desafios dos direitos das pessoas LGBT, que não couberam na revista, mas que eram artigos de muito boa qualidade, e fazermos, então, um livro. Então, ele é uma reunião do que me parece hoje a maior discussão, as melhores discussões sobre os direitos das pessoas LGBTI+, no Brasil, com as pessoas mais qualificadas sobre essa discussão hoje, dentro e fora da academia no Brasil. Tem uma questão paradoxal que chama atenção. Quais seriam as principais razões, a seu ver, professor, para que o Brasil permaneça na triste condição de país que mais mata pessoas LGBTI+, no mundo, mesmo com esses direitos conquistados na última década? Eu acho que tem uma série de razões. A primeira razão, e é muito do que é falado nesse livro, é o fato de que nós estamos em 2024 e até hoje não temos nenhuma lei federal que fale sobre direitos das pessoas LGBT+, no Brasil. Nós temos 0 leis federais. Temos leis estaduais, Minas, inclusive, tem uma lei muito interessante nesse sentido. Temos algumas leis municipais, mas o Poder Legislativo Federal nunca aprovou nenhum das centenas de projetos de lei que eles já tiveram oportunidade de debater. E todos esses direitos vieram garantidos através do Poder Judiciário. Então, me parece que um dos fatos, uma das razões, são várias, mas uma das razões pelas quais nós mantemos esse triste índice de violência se deve ao fato de que o Estado brasileiro, representado pelos representantes do povo, que é o Legislativo, nunca reconheceu a minoria LGBT a nenhum direito para essa minoria, na verdade. A centralidade do Judiciário nesse processo de cidadanização dessa população no país tem muito a ver com esse vácuo legislativo? É consequência direta? Como isso se deu, Sim, o Judiciário ele tem uma posição bastante peculiar nos 3 poderes, porque a gente pode demandar coisas do Legislativo e o Executivo e eles não fazerem absolutamente nada, ficarem omissos diante da demanda. Já o Judiciário, quando ele é demandado, ele não pode ficar omisso, ele tem que decidir. E essa foi a maneira pela qual, no Brasil, a gente conseguiu alcançar alguns dos direitos que foram conquistados, sempre através do Poder Judiciário, particularmente através do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Constituição brasileira ela é muito rica em direitos fundamentais, e aí, diante da omissão do Legislativo, o Judiciário acaba cumprindo esse papel. O senhor citou uma decisão aí do reconhecimento da união homoafetiva, lá de 2011, mas de lá para cá foram várias outras conquistas, Queria que o senhor destacasse algumas, em relação ao reconhecimento de outros direitos e mesmo criminalização de ataques. Sim, eu acho que a decisão de 2011 ela é um marco, porque ela é uma decisão que o STF tomou de forma unânime, e isso acaba levantando aí uma barreira
contra alguma forma de retrocesso. E ao contrário, na verdade, a partir dessa decisão, o STF teve a oportunidade, por exemplo, de se manifestar sobre a questão de leis que proibiam discussão sobre gêneros nas escolas, a chamada ideologia de gênero. Várias dessas leis já foram declaradas inconstitucionais. O STF teve a oportunidade de revisar um artigo do Código de Processo Penal que atribuiu uma pena ou uma especificidade de crime cometido por militares quando esse crime fosse cometido por pessoas homossexuais, e que também é uma forma discriminatória. O STF já falou sobre doação de sangue de pessoas, de homens gays e bissexuais. E o STF, mais recentemente, tomou duas decisões extremamente importantes. A decisão sobre reconhecimento de nome, de mudança de nome e gênero de pessoas trans, e o reconhecimento de que a violência e a discriminação contra pessoas LGBT é uma forma de racismo e, portanto, deve ser apenada e tipificado pela lei de racismo. Agora, mesmo no judiciário, né, com esses avanços, é preciso ficar atento também, né, toda a comunidade, enfim, LGBTI+, a outros julgamentos, né, porque há risco de retrocesso, né, permanentes. Sim, infelizmente, o fato disso não ser algo do legislativo acaba colocando tudo à mercê de maiorias e minorias conservadoras no Congresso, e a gente tem visto isso, né? Existe uma contra-reação do Poder Legislativo, não só nacional, mas também estadual, dos estados e vários municípios, de tentar reverter decisões que o STF já tomou. E, mais recentemente, talvez até o próprio STF já tenha tido uma posição um pouco mais reservada com relação a algumas questões. Para muitos analistas, né, tocando na questão do Congresso, o atual no Brasil seria um dos mais conservadores que o país já teve, né, em que pese o crescimento da representação de minorias. Como é que isso tem se refletido em embates cotidianos ali, o senhor que observa de fora, né, o poder e as barreiras efetivas que existem para novas conquistas? A questão das pessoas LGBT+, ainda é utilizada como uma forma de espantalho moral, né? Ou seja, se inventam problemas, se inventam teorias da conspiração sobre pessoas LGBT, e isso acaba juntando bancadas conservadoras no Congresso Nacional, e elas têm pautado, na verdade, têm pautado a maior parte do debate. Infelizmente, a maior parte do debate sobre questões LGBT+, no Brasil hoje, no Congresso, se dá em torno de questionar proposições conservadoras do que fazer proposições progressistas. Isso, apesar do trabalho brilhante de algumas deputadas e alguns deputados LGBT eleitos em 2018, que fazem um trabalho muito importante no Congresso, é verdade, mas eles são uma minoria muito, muito pequena face a toda a mobilização que bancadas conservadoras deste Congresso conseguem fazer. O que fazer, né, quando uma lei não existe ou ela é apenas parcialmente cumprida? Esse exercício também aparece aqui no livro, né? Queria que o senhor discorresse um pouco a respeito. A gente tem alguns desafios, mesmo com as decisões do STF, por exemplo. A decisão de 2019 sobre a criminalização da LGBTfobia, ela não resolve o problema. Muito antes, pelo contrário, a gente continua tendo números muito grandes de violência, como foi lembrado, né? Infelizmente, no caso da questão da violência contra pessoas LGBT, ao contrário de outras decisões do Supremo que tiveram uma regulamentação por parte de órgãos do Poder Judiciário, no caso da violência não há uma grande mobilização nem do CNJ, que trata o judiciário, nem do CNMP, que trata o Ministério Público, para tentar mudar rotinas, né? Então, quando uma pessoa LGBT+, hoje sofre alguma forma de violência, infelizmente, muitas delas não procuram autoridade policial e, quando procuram, não são bem atendidas. Então, existe a decisão, existe a lei de racismo, mas ela ainda está muito pouco efetiva. Ainda assim, uma subnotificação. Isso parece claro. Muito subnotificada. Um dos recortes, né, que os autores fazem aqui na obra também é pontuar que a história dos direitos LGBTQI, APN+, é distinta, né, das histórias dessas pessoas. Como se dá essa diferença? Existe, infelizmente, né, muito do reconhecimento de direitos de pessoas LGBT+, no Brasil, ele está muito relacionado a pessoas brancas de classe média, que são as mais beneficiadas por esses direitos. Uma boa parte da população negra, periférica, enfim, principalmente quando a gente pensa em minorias mais vulnerabilizadas, como pessoas trans e travestis, por exemplo, boa parte dessas decisões efetivamente não as alcançam. Então, existe aí uma separação grande entre aqueles que são mais beneficiados por essa decisão, pessoas
com maior renda, com maior escolaridade, e aqueles que ainda estão bastante excluídos de boa parte de tudo que já foi decidido. Isso é um gargalo difícil de resolver, né? Porque envolve outras questões, né? Como a nossa profunda desigualdade social também, né? Com certeza, não é? Você tem questões como racismo, por exemplo, que vão influenciar. Você tem a própria questão de misoginia, de preconceito contra mulheres. Então, mulheres lésbicas sofrem muito mais discriminação do que homens gays, pessoas trans muito mais do que pessoas cisgênero. Então, o que a gente chama de interseccionalidade, né? Você vai somando uma série de questões como grau de escolaridade, renda, cor, e tudo isso aumenta a exclusão de algumas das pessoas. Nós falamos, né, já sobre poderes, né, judiciário, legislativo, queria falar um pouco sobre o papel do executivo também. No passado recente do país, dá para se dizer que houve, de fato, um desmonte de políticas públicas para a população LGBTI+, sobretudo ali durante o governo Bolsonaro? Sim, na verdade, a gente tem como um dos primeiros atos do antigo governo a fim da política autônoma sobre questões de HIV/AIDS, por exemplo. HIV/AIDS não é uma questão só LGBT, mas historicamente é uma bandeira que foi levantada pelo movimento lá atrás. E ela deixa de existir como uma política autônoma e é colocada entre tantas outras. Você vai ter, durante boa parte do começo do século XXI, dos anos 2000 em diante, conferências nacionais e conselhos nacionais LGBT que foram desmobilizados e desestruturados durante o último governo. Então, existe, sim, um retrocesso de políticas do Poder Executivo de algum tempo do último governo e agora que é retomado, né? As conferências nacionais devem voltar a acontecer, o Conselho Nacional voltou a atuar e volta a legislar, fazer resoluções sobre a matéria. Infelizmente, acaba ficando dependendo de boa vontade de governos, não há muita linha de continuidade nessas políticas. Mesmo em um governo de viés mais progressista, como o atual, vocês percebem também dificuldades, até em âmbito interno, desses próprios governos? Infelizmente, sim, porque a gente tem no Brasil um sistema de presidencialismo de coalizão, que significa que o presidente precisa se apoiar em maiorias bastante voláteis dentro do Congresso Nacional. E para garantir essa governabilidade, muitas vezes os direitos de minorias acabam sendo utilizados como moeda de troca. Infelizmente, a gente vê isso acontecer mesmo no atual governo. A extrema-direita, né, ela critica recorrentemente o que eles chamam de ideologia de gênero. O senhor já até tocou em uma resposta aqui sobre isso, mas queria explorar um pouco mais o tema. Seria, na visão, né, desse grupo, uma suposta tentativa de imposição de valores contrários às famílias e às religiões. Como esse tipo de pânico moral, né, que é um termo que até aparece aqui no livro, afeta os direitos das pessoas transexuais? As pessoas trans no Brasil são aquelas que estão na situação de maior vulnerabilidade, sem dúvida nenhuma. E acabam sendo criados espantalhos morais, né, como se, por exemplo, o fato de uma pessoa trans querer usar um banheiro fosse uma ameaça para mulheres, para crianças, por exemplo, né? E aí o argumento de defesa dos direitos das crianças, de defesa dos direitos das famílias, recorrentemente é utilizado como uma forma de querer barrar o avanço de direitos básicos, como o direito, por exemplo, de usar um banheiro, né? E como se uma coisa efetivamente tivesse relação com a outra, quando na verdade não há. Uma das grandes questões que são discutidas aí é justamente como que esses espantalhos morais, eles têm origens que não são nem no Brasil, eles vêm de fora, mas ganharam aqui no Brasil uma força muito grande. Por quê, na sua visão? Talvez mais do que em outros lugares do mundo. No caso do Brasil especificamente, quando a gente compara com países da América Latina, a gente tem uma ascensão de igrejas neopentecostais que não é verificada em outros países da América Latina no mesmo período. E aí você compara países que têm tradições católicas muito parecidas com do nosso passado, como a Argentina ou Uruguai, por exemplo, você vai ver um desenvolvimento muito maior de leis para a população LGBT do que no Brasil, que, de novo, não tem nenhuma, né? Me parece que essa é uma diferença que não existe, isso é algo que não existe, por exemplo, em Argentina e Uruguai. O senhor falava, né, do que vem importado, né, desses conceitos. Importado de onde? No caso das questões de ideologia de gênero, vem muito de algumas publicações do antigo Papa, né, do antigo Pontífice, o Bento XVI, e também de uma direita teológica cristã americana, e que a gente importa tanto do lado dos católicos via Igreja Católica, quanto do lado dos evangélicos via Estados Unidos.
há uma interligação, os termos são exatamente os mesmos, as proposições são exatamente as mesmas aqui e lá. As próprias religiões, né, teriam um papel fundamental para uma mudança de percepção mais cultural, né, ampla da sociedade, porque elas influenciam, né, decisivamente muitas pessoas. Sim, e na verdade eu acho sempre muito importante quando a gente menciona religiões cristãs do Brasil, por exemplo, ter bem claro que a gente está falando de determinados pontos, determinados grupos que agem dessa forma. Quando, na verdade, eu venho dessa tradição, inclusive, sei bem que a maioria das pessoas não pensam essas coisas, não advogam que pessoas trans devem ser escorraçadas, mortas, violentadas. Óbvio que não, né? Mas acaba que determinado grupo que faz mais barulho acaba aparecendo e meio que generalizando algo que não é generalizável. Existem muitas igrejas tradicionais no Brasil que são extremamente progressistas com relação, inclusive, a direitos das pessoas LGBT. Então, algumas iniciativas de acolhimento também, né, já são notadas em igrejas tradicionais, né? Várias delas, a igreja, se a gente for pegar entre os protestantes históricos, os luteranos e os metodistas, por exemplo, têm políticas de acolhimento bastante desenvolvidas, e mesmo a igreja católica, o discurso oficial da igreja católica, mesmo no Brasil, sempre foi muito mais de acolhimento do que de rechaço. Professor, no ano passado, o diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, admitiu que as informações coletadas pelo Instituto para elaboração do censo de 2022 não contemplaram, né, a comunidade LGBTQI APN+. Esse vácuo estatístico prejudica em que medida a formulação de políticas públicas de qualidade para esse grupo social? Se a gente não tem dados numéricos, a gente não tem como nem formular a política pública, né? Quanto que precisa, o que é necessário, quanto de dinheiro a gente vai ter que alocar. Se a gente não tem números sobre isso, a gente não tem como pensar numa política. É a mesma questão da violência contra pessoas LGBT no Brasil. Os dados que a gente tem são todos não oficiais. E como não existe um dado oficial, é muito difícil você emplacar aí a exigência de uma política pública perante um órgão legislativo, por exemplo. Então, essa ausência também é uma forma de violência cometida pelo Estado. Tem um dado, até sobre violência, né, do último Atlas da Violência, de que quase um caso por hora, né, no Brasil, de agressões físicas e psicológicas contra a população LGBTQIA+, né, e esses casos aumentaram 39,4% em um ano, entre 2021 e 2022, em especial contra jovens e negros. O que esses números indicam, né, para as políticas de prevenção à violência que hoje existem na própria esfera da segurança pública? Me parece que, mesmo não tendo números oficiais, a gente já tem números suficientes para que seja pensada uma política de prevenção e de punição efetiva contra casos de homofobia e de transfobia. Infelizmente, o que a gente tem notícia, eu como advogado, como membro da Comissão da Diversidade, o que a gente nota é que a maior parte das pessoas LGBT que sofrem violência, elas não procuram a polícia. Como eu disse, quando procuram, elas são mal atendidas ou não atendidas com relação à motivação daquela violência. Muitas vezes aparece uma lesão corporal, mas não aparece que a motivação foi uma motivação de homofobia ou de transfobia. Então, me parece que existe uma necessidade da própria polícia, dos órgãos de aplicação da lei do Estado, de reverem seus procedimentos para criar, sim, uma política específica de proteção e promoção, como existe teoricamente, né, ainda que não funcione de forma como a gente gostaria, com relação a mulheres, com relação a crianças, que são alvos específicos de violência. Delegacias especializadas, talvez, seria um caminho? Sim. Minas tem uma experiência interessante com relação a isso. Atualmente ela não é tão bem sucedida, mas no passado já houve uma experiência interessante aqui em Belo Horizonte, de uma delegacia especializada, e parece que a mesma questão da delegacia de mulheres, é preciso ter um tratamento especializado que possa receber e dar o devido acolhimento à pessoa que procura. Hoje falta, talvez, mais preparo técnico mesmo, isso não aparece, por exemplo, nas academias mesmo, das polícias, né? Um preparo para lidar com essa diversidade da sociedade? Sim, muito claramente, né? Eu já participei de alguns cursos da Polícia Civil de Minas, mas é muito pouco comparado com o número de policiais e servidores que a gente tem. E essa ignorância, né, esse não conhecimento sobre as questões específicas faz com que acabe tendo um tratamento prejudicado quando essas pessoas procuram os órgãos das polícias, né? Não acredito que exista uma má vontade, nem um sentimento ruim por parte da polícia de não querer receber, mas é porque falta essa formação.
O preconceito, né, ainda é algo muito latente na sociedade brasileira. Agora, mais do que apontá-lo, né, o que esse livro faz aqui é também traçar caminhos que seriam aí essenciais, né, para quebrá-los e superá-los progressivamente. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, né, dessa parte mais propositiva da obra. A gente chega em 2024 pensando que todos os direitos já foram garantidos, quando na verdade ainda existe muita coisa a se fazer. Fazer com relação à universalização para que o que já foi alcançado alcance a todas e a todos, o que não é o caso ainda, mas também existem desafios que me parece e que o livro coloca, que nós temos que buscar de novo olhar para a política. O legislativo e os executivos não podem continuar agindo como se essas minorias não existissem ou como se eles não representassem essas minorias. O judiciário tem sido um grande aliado nesse sentido, mas ele não pode ser a única esfera de resposta do Estado. Então, voltar um olhar de novo para a política eu acho essencial para que a gente possa efetivamente garantir de maneira perene esses direitos. E as escolas? Com certeza, né? Como professor, eu continuo acreditando muito na educação, no sentido de que falar sobre sexualidade e gênero nas escolas é fundamental para que as pessoas, crianças, adolescentes, saibam quem elas são, saibam o que está acontecendo ao redor delas e possam agir como cidadãos, enfim, na defesa dos seus direitos e denunciando casos de abuso, de violência. Para mim isso é essencial. Com certeza não mudaremos a realidade se não for através da educação. Junho é conhecido, professor, internacionalmente, né, como mês do orgulho LGBTI+. Qual que é a importância simbólica desse marco, né, para a continuidade das lutas desse grupo social? É uma celebração no primeiro sentido, ou seja, é uma celebração de orgulho, e isso é algo que historicamente foi muito importante, acho que é muito importante, na ideia de que pessoas LGBT não estão se escondendo, né, elas, ao contrário, elas se expõem e mostram que têm orgulho de ser quem são, numa sociedade diversa como a nossa, mas ao mesmo tempo é uma lembrança de toda a população de que há muito que se lutar contra a violência, contra o não reconhecimento de direitos, as exclusões, várias exclusões, inclusive da escola, que infelizmente ainda cometem muitas pessoas trans, por exemplo. Então ele tem essa dupla função, né? De um lado celebrar o orgulho, mostrar, mas de outro lado também lembrar que ainda tem um caminho grande a ser percorrido. Temos também eleições municipais esse ano, em outubro. É uma oportunidade também para essa população prestar atenção nos compromissos que são assumidos por candidatos, né, majoritários ou mesmo aos legislativos municipais. Sim, claro, é uma oportunidade da gente começar da base e mudar a política desde a base. Eu tenho acreditado muito que a gente tem que se voltar para a política, como eu estava dizendo, e começar pelo município, né, que é o lugar onde a gente efetivamente mora, né, a gente está muito longe, quem não mora em Belo Horizonte está muito longe da capital, e quem não mora em Brasília está muito longe da capital do país. É no município onde as coisas começam a mudar. Eu acredito que aqui é o lugar da gente começar a pensar nas mudanças que a gente quer depois levar para o Estado e para o nível nacional. Então, né, o livro Direitos LGBTI+, no Brasil, ele está em lançamento nacional, vocês já fizeram lá, né, um ato grande em São Paulo, já tem um cronograma para mais lançamentos físicos e quem está nos assistindo, como é que pode ter acesso também à obra? A gente deve fazer um lançamento em Minas, em Belo Horizonte, no final do mês de julho, junto com as festividades aí da Parada LGBT de Belo Horizonte. E devemos fazer também lançamentos em outros estados. Ainda estamos programando aí, mas quem quiser ter acesso ao livro, ele está na editora do SESC de São Paulo e ele também está disponível em algumas outras plataformas de venda online, como a Amazon e outras similares. Sucesso ao senhor, né, e aos demais autores com a obra e obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com Alexandre Bahia, professor de Direito Constitucional da UFOP e um dos autores do livro Direitos LGBTI+, no Brasil. A obra traz artigos de especialistas e pesquisadores que lançam luz sobre os avanços legais conquistados por essa parcela da população nas últimas décadas e os desafios que persistem à garantia de sua plena cidadania. E a gente termina o programa renovando um pedido de ajuda à população gaúcha afetada por enchentes históricas. A Assembleia de Minas integra a rede de solidariedade e, se você puder, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92958 800/1000 ao contrário
dígito 38, em conta do Banrisul. E não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.